Namaskar, saudações. Neste vídeo eu quero te dar uma visão um pouco mais clara. Toda a hierarquia do yoga, desde suas bases fundadas nos sistemas clássicos ou védicos do yoga, até as diferentes nomenclaturas e categorias que nós temos atualmente no yoga. Vamos conhecer mais do yoga. Muito bem, nessa aula a intenção é te dar uma visão da dimensão do yoga em termos de nomenclaturas e ao mesmo tempo ajudar você a entender o que é o fundamento do yoga, o que está realmente na raiz do yoga. Já que se você faz uma pesquisa ou busca algo sobre o yoga, talvez você se perca em meio a tantas nomenclaturas, tantas definições, tantas terminologias, que fica realmente difícil de saber o que é o yoga, não é? Ou onde ele se contextualiza. A primeira coisa que nós observamos aqui é que nós temos então algumas categorias. A primeira delas aí está em estilos, a segunda modalidades, terceira métodos, a quarta linhagens e a quinta sistemas. Podemos entender ou devemos entender que a base está em sistemas. Nós vamos ter sistemas de yoga, que estão realmente na raiz de toda a base de conhecimento, que irá fundamentar o yoga. Acima nós vamos ter então as linhagens, são linhagens mais antigas e que foram delineando o yoga ao longo da história até praticamente o início do século XX, com a vinda, não é, dos mestres indianos para o Ocidente, o desenvolvimento de métodos. Com o passar do tempo, a partir dos anos 50 e 60, começam a se desenvolver muitas modalidades que vão se estender até por volta dos anos 90, início dos anos 2000, quando começam então a surgirem muitos e muitos estilos. Então, quando você vai procurar yoga, é muito provável que o que você encontre serão estilos de yoga. E até muito comum a pessoa perguntar, mas que estilo de yoga que você pratica? Então se refere a esta gama maior que nós podemos ver dentro do que é o yoga. E de certa forma isso significa que foram feitas então reformulações. A gente observa, né, o que foi criado a partir dos sistemas, desde a base, que eram os sistemas de yoga, que você vai ver daqui a pouco, já tem no processo de desenvolvimento das linhagens um agregado, né, um acúmulo de mais e mais técnicas, começam a surgir novos conceitos e de certa forma o yoga vai então agregando parte daquilo que é cultura na época em que se depara o que ocorre estas linhagens sendo desenvolvidas. Os métodos, você vai perceber que começam a surgir muitos métodos ao longo do século XX, principalmente. Modalidades também, ela supera em termos de quantidade do que se encontra em relação aos métodos. E quando chega nos estilos, então, isto realmente explode, né? Tem muito mais estilos do que modalidades, muito mais modalidades do que métodos, muito mais métodos do que linhagens e, naturalmente, muito mais linhagens do que sistemas. Nós temos apenas 3 sistemas sintetizados em um. Então, o que ocorre ao longo do processo todo histórico do yoga, em termos de nomenclaturas, não estamos falando de técnicas, não estamos falando da parte filosófica, estamos colocando, não é, ao longo aí de pelo menos 5.000 anos, o como que o yoga vai se desenvolvendo e ao mesmo tempo se diluindo em reformulações. Então, a cada período começam a ocorrer reformulações e, claro, haveriam aí por trás certos interesses, certos objetivos e que não são aí elementos para o tema dessa aula. Primeiramente, vamos falar sobre os estilos. Fica mais fácil de você entender. Eu coloquei aqui pelo menos 3 que são fáceis de encontrar, né? Acro Yoga, Dance Yoga, Kemetic Yoga, que ainda não é tão difundido, mas é um estilo. E aí nós vamos colocar vários outros estilos, pode aí de repente colocar até nos comentários, tá? Se o que você pratica, apresente nos comentários qual é o título, qual é o nome que é dado, para a gente poder ajudar você a entender se está fazendo parte de estilos, de modalidades ou de métodos, correto?
Mas o primeiro, então, que nós temos, eu listei aqui apenas 3 para dar como referência: Acro, Dance e Kemetic. Dentre as modalidades, nós vamos ter Bikram Yoga, que também é conhecido como Hot Yoga, é uma modalidade, não chega a ser um método, é uma modalidade. Vinyasa Flow, que também não é um método, é uma modalidade derivada de um método que é o Vinyasa ou Astanga Vinyasa, que nós vamos ver. Hatha Vinyasa, que também não é método, que também não é uma linhagem, embora tenha aí uma mistura de Hatha com o Vinyasa, faz parte de modalidades. Então, o que nós observamos em modalidades é que se utiliza muito de linhagens, se utiliza também de metodologias, né, de métodos, para criar, então, uma modalidade. Modalidade, naturalmente, de moda. Fica fácil de entender, por isso que a partir dos anos 60, principalmente, nós vamos ter aí o surgimento de várias modalidades, porque o yoga acaba entrando no mercado, entrando na indústria de entretenimento, que vai se popularizar muito mais aqui no momento mais recente, que são os estilos, né, o surgimento dos estilos, mas as modalidades não deixam de ser algo também bastante dispersivo. Dentre os métodos, nós vamos ter então os principais ou os mais difundidos: Iyengar Yoga, Ashtanga Vinyasa e Shivananda Yoga. Iyengar, naturalmente, é do mestre Iyengar. Astanga Vinyasa é do mestre Patabi Joyce, e Shivananda é da linhagem, né, da metodologia desenvolvida por Shivananda. Shivananda vem de uma tradição bastante tradicional, né, da prática indiana de yoga. O Astanga Vinyasa de Patabi Joyce, bem como o Iyengar, que se difundiu bastante, esses dois são discípulos de Krishnamacharya. Tá? Então podemos até entender que todas as metodologias modernas, pelo menos aquelas que mais predominam hoje ainda, boa parte delas vieram de Krishnamacharya. Nós conhecemos com certeza muito mais Iyengar e Patabi Joyce devido à divulgação que existiu e ocorre ainda hoje em cima dessas duas metodologias, desses dois mestres, mas não podemos esquecer de quem é, né, a invenção ou, de certa forma, a codificação desses métodos, que foi naturalmente Krishnamacharya. No final do século XIX e início do século XX, ele faz então a apresentação dessa metodologia, que depois esses discípulos vão aprimorar ou vão especificar mais determinadas abordagens, assim como Desikachar também, que é filho inclusive do Krishnamacharya, também Srivatsa Ramaswamy, que também segue a metodologia de Krishnamacharya. E nós vamos ter outros também nomes importantes, mas também listei apenas 3, apenas como referências para a gente poder entender, né, essa estrutura de nomenclaturas dentro do yoga. Tá? Porque às vezes a gente pensa que é simplesmente um método, é um estilo e tudo fica bastante confuso, não é? E o objetivo para a prática do yoga é eliminar a confusão. Além disso, nós vamos ter as linhagens, que são mais antigas. Nós estamos, na verdade, indo daquilo que poderíamos dizer as folhas secas de uma árvore, né, ou os frutos que já estão passando já do seu período de maduros, né, e vão acabar caindo. Depois passamos pelas folhas, pelos galhos, né, chegamos nos troncos, aqui como as linhagens, e depois as raízes estão nos sistemas. Mas as linhagens, basicamente, nós vamos ter o que podemos entender como as tradições do yoga. Nós vamos ter uma tradição de Patanjali, nós vamos ter também uma tradição dos Nats, que, embora seja uma linhagem bem específica, ela vai dar basicamente origem ao Hatha Yoga, tá? Mas é conhecido como Nata Yoga. E Kundalini Yoga. Fiquei aqui também só com 3 linhagens mais importantes, apenas para a gente ter como referência. Mas existem outras, porém as mais importantes seriam essas, né? A linhagem, então, de Patanjali, Patanjali Yoga, que seria o yoga clássico. Nós vamos ter aí o yoga medieval, tá? Apresentado, então, dentro do Nata e também de Kundalini Yoga. Ah, mas e Tantra? O Tantra, ele está não seria bem uma metodologia, naturalmente, seria de linhagens, né?
mas eu não coloquei Tantra justamente porque o Tantra passa a ser popularizado de forma mais propagada realmente na Idade Média, nesse período, e naturalmente esse momento vai ser enfatizado muito do que é conhecido como Kundalini Yoga. O próprio Kundalini Yoga moderno que nós conhecemos, ele vai surgir também nesse final da Idade Média. Por isso, Patanjali Yoga, Nata Yoga, Kundalini Yoga, nessa apresentação teria então a sua adequação ao que podemos entender como linhagens do yoga. Por fim, os sistemas de yoga. Né? Os sistemas de yoga quer dizer, é a raiz, é daí que vem todo o yoga que nós conhecemos. Só que nós conhecemos apenas as folhas secas, os frutos que já estão maduros, quase caindo. O importante é conhecer realmente de onde vem esta árvore do yoga. Não é? Só conhecer os frutos, as folhas, os galhos e troncos não é conhecer o yoga. O yoga está na raiz, são os sistemas. Esses sistemas foram apresentados em literaturas clássicas, em literaturas védicas, há mais de 5.000 anos. Então está nos Puranas, nos Upanishads, especificamente no Svetasvatara Upanishad, no Bhagavad Gita, no Bhagavata Purana, certo? Então são as obras principais que vão apresentar esses fundamentos que são os sistemas de yoga. Basicamente, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Tá? E de certa forma, Karma está ligado mais ao processo ritualístico do yoga, né? Um yoga em que você envolve realmente uma atividade sacrificial ou ritualística, e está muito ligado também à ação, é muito conhecido como o yoga da ação. Né? Então é uma postura, uma atitude na vida. Seria basicamente a apresentação ou a aplicação prática de Karma Yoga. Jnana Yoga é o elemento mais conceitual ou até mesmo intelectual, né? O entendimento do yoga, os estudos da filosofia, os estudos dos conceitos mais metafísicos do yoga se encontram em Jnana Yoga. Então você tem a ação, mas você precisa ter o conhecimento para uma ação correta. E tendo a ação correta, baseada no conhecimento apropriado, naturalmente isso é conduzido para algo além, para algo transcendente. E aí entra o elemento Bhakti, que é o sistema base de tudo. Né? Bhakti é, na verdade, o sistema de yoga que vai ajudar a conduzir ou direcionar a ação com base no conhecimento para a transcendência. Então, Bhakti Yoga muitas vezes é conhecido como o yoga devocional. Mas temos que entender que Bhakti significa uma atitude dedicada à divindade transcendente absoluta. O que é importante entender nos sistemas, né, é que você não vai ter hoje uma prática de Karma Yoga, uma prática de Bhakti Yoga ou de Jnana Yoga dentro do que é Yoga. Nós vamos ter, de certa forma, esses três sistemas adequados a certas configurações, até mesmo teológicas. Nos últimos 200 a 300 anos, esses sistemas eles foram sendo recuperados, mas ganhando também uma certa conotação religiosa. Agora, se nós considerarmos o yoga, que sintetiza estas três bases sistêmicas do que é o yoga lá na sua origem, isso está no Astanga Yoga. Mas note, Astanga Yoga não é o Astanga Vinyasa, certo? Astanga Vinyasa é um método. Astanga Vinyasa é um método criado por Patabi Joyce com base nos ensinamentos de Krishnamacharya. Sistemas de yoga é sintetizado em Astanga Yoga. Astanga Yoga de Kapila, e que depois vai ser também apresentado por Patanjali dentro da sua linhagem, Astanga Yoga de Patanjali, mas na verdade o Astanga Yoga é de Kapila, que é anterior a Patanjali. O que Patanjali vai fazer é criar ou escrever, compilar o conhecimento do yoga conhecido até então através do Yoga Sutra. Perfeito? Agora, o que é o Astanga Yoga? O Astanga Yoga é um sistema de 8 etapas, 8 asta, anga, degraus, estágios ou etapas. E começa basicamente de regulações e disciplinas, yama e niyama, e conclui-se em samadhi, que é a contemplação pura, uma absorção contemplativa na pureza absoluta do divino, do ser supremo, de Deus. E esse Astanga Yoga é que vai então sistematizar todo o conhecimento de Bhakti, Jnana e Karma dentro de um processo.
dentro de um sistema prático que vai desde Yama Niyama, passando por asanas, que são as posturas, pranayamas, que são as técnicas respiratórias, adentrando no processo introspectivo de pratyahara e partindo então para os 3 últimos degraus, que são considerados também de samyama, que é a integração da consciência num objetivo transcendente, que inclui concentração, dharana, meditação, dhyana, e a absorção ou contemplação pura, que é samadhi. Perfeito? Então, aqui nós temos no Ashtanga a combinação do conhecimento com a ação dedicada à transcendência divina. E isso, então, se configura, se estrutura no que é conhecido como Ashtanga Yoga. Me diz então nos seus comentários se você já pratica yoga, coloque qual é o estilo, o método ou mesmo a modalidade que você pratica. E se você está buscando yoga, coloque também nos comentários qual o tipo de yoga que você gostaria de praticar. E se você quer saber mais sobre este sistema completo, nós temos os estudos dentro da escola de yoga e também temos na nossa formação de profissionais em yoga, que ela é estruturada numa metodologia fundada em Ashtanga Yoga de Kapila, ou seja, nós estudamos a tradição raiz do yoga. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Namaskar.